modulação autonômica da frequência cardíaca e atividade física habitual em diabéticos do tipo 2. A diabetes mellitus ela é definida como um distúrbio metabólico com múltiplas causas, caracterizando-se por hiperglicemia crônica devido a defeitos na secreção da insulina, na ação da insulina ou de ambos. De acordo com a IDF, em 2017 foi estimado que 8,8% da população tinha diabetes, sendo que esse valor corresponde a 424,9 milhões de pessoas, com uma projeção para 2045 superior a 628,6 milhões. Os altos níveis crônicos de glicose levam a lesões microvasculares e macrovasculares, que levam a neuropatia autonômica cardíaca. Ela pode trazer consequências graves, como isquemia miocárdica silenciosa, arritmias, acidente vascular encefálico. Estudos mostram que a atividade física habitual traz efeitos sobre o controle glicêmico em diabético tipo 2, efeitos positivos. Por isso, o objetivo desse estudo foi avaliar a modulação autonômica da frequência cardíaca e atividade física habitual de diabéticos tipo 2. Foi realizado um laboratório de estudos em sinais biológicos, campus Ministro Reis Veloso, em Parnaíba, Piauí, com 44 participantes de faixa etária entre 40 e 68 anos de idade, de ambos os gêneros, e diagnóstico médico de diabetes tipo 2, segundo a SBD. Foram inclusos no trabalho sedentários não tabagistas e ou etilistas, livres de quaisquer outras patologias ou condições clínicas diagnosticadas. Foram utilizados o monitor cardíaco polar modelo RS-800 CX, estetoscópio, prancha ortostática fixa e esfigmomanômetro. Na anamnese foram coletadas informações de saúde, de problemas de saúde, medicações em uso, hábitos de vida e histórico pregresso da doença. Também foi aplicado o questionário de Baek para avaliar o padrão de atividade física habitual, o qual é dividido em 3 partes, sendo a primeira atividades físicas ocupacionais, exercícios físicos no lazer não esportivos e atividades físicas de lazer esportivas. Os 3 componentes consistem em itens de frequência, duração e tempo médio gasto em caminhadas, tarefas domésticas e hobbies, e entre outras atividades. Também foram realizadas as medidas antropométricas e a avaliação da modulação autonômica da frequência cardíaca foi feita através do registro da frequência cardíaca e dos IRRs em repouso durante 20 minutos na posição supina. A análise estatística foi utilizado o coeficiente de correlação linear de Pearson quando observada a normalidade dos dados. Nos casos de ocorrência de distribuição não normal dos dados, utilizou-se o teste de correlação de Spearman. As variáveis antropométricas foram expressas em média e desvio padrão. Consideraram-se significantes comparações com P. Os resultados. A idade média encontrada foi 55,2, desvio padrão 6,6 anos, o peso 71,7, desvio padrão 3,2 kg, a altura 157,2, desvio padrão 7,5 cm e o IMC 29, desvio padrão 4,4 metros por centímetro ao quadrado. A tabela 1 é referente às estatísticas descritivas do padrão habitual de atividade física do questionário de Baek. As tabelas 2, 3, 4 e 5 são feita a correlação entre os scores do questionário de Baek e as variáveis de modulação autonômica cardíaca, sendo a tabela 2 as scores da atividade física ocupacional, tabela 3 os exercícios físicos no lazer, sendo que a relação SD1 e SD2 mostrou uma fraca correlação, tabela 4 a correlação entre os scores de atividade de lazer e locomoção, e a tabela 5 a correlação entre os scores totais e as variáveis da modulação autonômica cardíaca. No presente estudo, não foram encontradas correlação entre a VFC e a FH em voluntários diabéticos, o que não vai de acordo com a literatura, visto que Soares Miranda, em 2014, em seu artigo, mostrou na análise prospectiva que a atividade de lazer e a caminhada foram significativamente correlacionadas ao SDNN e à LF. Chagas et al. 2017 também mostrou que os scores do questionário de Baek foram relacionados com as variáveis da frequência cardíaca, da variabilidade da frequência cardíaca. Apesar do resultado não mostrar correlação significativa entre os scores da AFH e da VFC, há evidências que o exercício tem efeito positivo na VFC e na função autonômica. Uma possível justificativa da não influência pode ser o nível de atividade física dos participantes. Portanto, o presente estudo não apresentou correlação na modulação autonômica da VFC e a AFH de diabéticos tipo 2, o que pode ser justificado pelo nível de atividade dos voluntários desse estudo, visto que há evidências na literatura da influência positiva da atividade física na modulação autonômica. Agradecimentos e apoio ao Centro Integrado de Especialidades Médicas e Universidade Federal do Delta do Parnaíba.